Olá, estamos começando mais um Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara, que tem um convidado hoje muito especial. O ex-governador, ex-prefeito, ex-ministro Ciro Gomes, que está aqui em Alagoas participando do Congresso Estadual do PDT, partido pelo qual deve concorrer à presidência da República no próximo ano. E nós agradecemos, doutor Ciro, até pela agenda, que é muito extensa, a sua presença aqui nos nossos estúdios. É parte já da campanha essa sua visita a Alagoas? Eu antes de lhe agradecer o privilégio de reencontrá-lo, moço e ativo cada vez mais na defesa dos interesses maiores da sociedade brasileira, como faz um bom jornalista, Ricardo. É um prazer revê-lo. Sim, eu não desfaço que estou em campanha permanente, não necessariamente para uma candidatura nesse momento, embora a única condição que me falta é o meu partido decidir que eu seja candidato. Entretanto, a situação do país é tão grave, tão complexa, e eu sou tão vivido e tão experiente que eu acho necessário que a gente use esse tempo que falta entre hoje e a eleição para refletir sobre as interdições, os graves problemas que impedem o Brasil de se desenvolver e formular uma proposta. Não é possível mais a gente fazer de conta que nosso campo, o chamado campo progressista, ou a esquerda, não cometeu erros gravíssimos, indesculpáveis, e parte importante da tragédia socioeconômica que o Brasil está vivendo devem-se aos nossos erros. Por isso eu acho que nós precisamos avaliar o que aconteceu e preparar uma proposta que não concilie mais com esse Brasil velho, viciado, que não dá certo. O Fernando Henrique quebrou o país 3 vezes por esse caminho e deu passagem ao Lula, e o Lula viveu aí um momento razoável, mas a Dilma quebrou o país e vulnerou o país a um golpe de Estado que hoje produziu 14 milhões e 200 mil desempregados. Terrível, a estatística do BGE, a mais recente. O senhor tem algum acordo com o ex-presidente Lula? Se ele saiu, o senhor não sai candidato a presidente? Existe esse entendimento? O jornal Folha de São Paulo é que criou essa versão, porque eu costumo falar a verdade tal como eu a vejo. E às vezes sou mal compreendido por isso. O que eu disse é que eu só serei candidato dependendo só do meu partido decidir que eu seja. Porém, eu quero falar a verdade. Se o Lula for candidato, eu não tenho vontade de ser, mas não é por homenagem a ele, que eu já prestei muitas. É porque, se ele for candidato, ele passionaliza o ambiente político. Polariza, imediatamente, não é polariza por ideologia nem por política, ele polariza por ódio, por vindita, por rancor, e isso racha o país em bandas. E eu vou ser candidato se o partido decidir, mas sei que o eleitor terá muita dificuldade de me achar no meio dessa disputa de ódio. O senhor tem sido crítico também em relação à Operação Lava Jato, evidentemente acentuando que há aspectos que são importantes. O que é que o senhor aponta como positivo para o país? Eu ainda torço, e essa é a parte mais importante, que ela represente a virada histórica do fim da impunidade, que é o que de fato hoje a sociedade brasileira gosta nela. O povo brasileiro está cansado de ver a impunidade como prêmio da bandidagem de alto nível, da bandidagem dos altos escalões da República, desde sempre, secularmente. E ela parece ser, muitas vezes, o fim dessa história, mas eu já sou muito velho, muito vivido, e mais do que isso, a minha consciência jurídica de velho professor de direito não me autoriza a alimentar essas ilusões. Então, quando um juiz sai da severidade dos autos, sai da serenidade do apego à lei e começa a andar por aí afora de gravatinha, recebendo homenagem de todo canto, confraternizando com potenciais réus, ele, na verdade, está vulnerando a coisa mais importante que historicamente pode representar, que é o fim da impunidade. E eu lembro as pessoas da Operação Satyagraha. A gente esquece muito rápido que as novelas vão saindo, vão mudando, e só lembra dela de novo quando vê um Vale a Pena Ver de novo. Estou falando da concorrente lá, não tem problema. Mas também não falei o nome aqui, mas a questão básica é isso, as novelas passam e a gente não lembra mais. E aí a Satyagraha tinha um delegado valentão que dava entrevista para Torres de Queiroz, está exilado fora do país, foragido da justiça. Com prisão decretada. Isso. O procurador valentão, que fazia a denúncia de todo mundo, Joaquim Francisco de Tal, foi expulso da procuradoria. O juiz, hoje é desembargador federal, encostado numa vara de negócio de aposentado. E o acusado, Daniel Dantas, na época, anda na rua hoje com um atestado de bom moço, dado pela justiça, porque passado o escândalo, a novela, as entrevistas, tudo foi anulado.
E é o risco que a Lava Jato hoje corre. A gente está satisfeito da vida, que está o espetacularização, da justiça. Muito evidente. É muito ruim essa. O Ministério Público. Então, como eu torço que ela funcione, eu levanto minha voz, né, respeitosa, mas uma voz que tem que ser firme, na medida em que não é possível concordar, por exemplo, que um jornalista seja conduzido à força para revelar sua fonte. Foi dali que veio aquela declaração. Frase, né? Se o Moro vier... Não, eu não disse isso, não. Fizeram também. O que eu disse é o seguinte: se eu não te fiz nada errado e alguém manda me prender, eu tenho o direito a reagir do jeito que for necessário. Porque isso é um instituto da legítima defesa. E eu estava fazendo em defesa de um jornalista anônimo e perguntei: e se o William Bonner tivesse sido conduzido à força, preso, para revelar a fonte dele? Como é que o país reagiria? E, infelizmente, a fonte do Bonner é o Dr. Moro. Olha que constrangimento. Pois é, o efeito colateral dessa operação, de forma geral, é de criminalizar a política de forma geral e todos os atores políticos. Como é que o senhor sente isso para o senhor? Sei que o senhor se mantém distante disso, sempre foi dessa forma, né? Aliás, acho que nunca houve nenhuma acusação, enfim, contra o senhor. Como é que o senhor se sente? Como é que as pessoas recepcionam o senhor quando o senhor vai falar, inclusive... O povo brasileiro já tem há muitos anos, há muito tempo, a sensação de que os sindicatos políticos é tudo um bando de ladrão. E o sistema não rui, não acaba, porque o povo escolhe um ou outro, separa, né, e aquele ali pode até ser ladrão, mas para ele... como é um cara que foi bom para ele e tal, ele separa. Isto ainda permite a sobrevivência do sistema, mas a gente tem que todo dia lembrar o nosso povo de que tudo o que é problema, do preço do feijão, a passagem de ônibus, passando pela qualidade do posto de saúde, pela qualidade da escola, pela segurança do povo, tudo é a política que resolve. Ninguém aprendeu ainda na humanidade a fazer outra coisa diferente da política para resolver essas equações terríveis da vida do nosso povo. E aí a ciência de generalizar é a ciência da impunidade dos barões, porque na medida em que sai a lista do Janot, do Fachin, eu felizmente tenho 37 anos de vida pública, nunca entrei em nenhuma lista, nada mais é do que a minha obrigação, mas enfim, isso me dá uma certa autoridade para falar com o povo humildemente. Na medida que sai uma lista do Fachin com 108 nomes, e aí você tem, entre os nomes, você tem um camarada que é acusado de receber 50 milhões de reais de propina de uma obra pública e hospedado isso no exterior. E bota na mesma lista uma outra pessoa que recebeu 125 mil reais numa campanha sem recibo. Isso tudo é ilegal, isso tudo merece apuração, isso tudo merece presunção de inocência, isso tudo merece ampla defesa, contraditório, isso tudo merece punição. Mas uma coisa é a punição de alguém que fez caixa 2 pequeno numa campanha e o preço é a multa, né? E a pena é a multa. Outra coisa é aquele que vai ser punido com cadeia e banimento da vida pública. Na medida que sai tudo junto, mete na cabeça do povo que é tudo igual, os grandões acham ótimo. E não abre espaço isso para personagens outsiders, de repente eu não sou político como o prefeito Dória? O pior tipo de político é o que fica assuntando, né, o que é que o povo está epidermicamente, superficialmente sentindo e veste a fantasia. Né? A gente já está acostumado com a promessa mentirosa de véspera de eleição, mas agora é a própria persona. Como é que alguém que é candidato a prefeito, que foi presidente da Embratur no governo do Sarney, que trabalhou com o Maluf e tal, de repente não é político? Ele pensa que o povo é burro. E eu vou tirar a máscara desse farsante também, porque, infelizmente, eu que não tenho rabo de palha, tenho, entre outras tarefas, a tarefa de ajudar o povo a conhecer. Demora, às vezes, 12 anos, mas acontece. Eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão, disseram que eu era bocão, isso lá era jeito de tratar, o homem está na cadeia, eu estou aqui, graças a Deus, dando entrevista a um grande repórter. Muito obrigado. Eu vou fazer uma observação aqui. A primeira vez que eu ouvi falar em Eduardo Cunha foi exatamente através do governador Ciro Gomes. Ele disse, olha, tem um deputado pelo Rio de Janeiro, pelo MDB, que é um criminoso. Enfim, isso se confirmou. Mas eu vou deixar aqui para o intervalo uma pergunta para ele. Qual o Brasil diferente que Ciro Gomes propõe? Existe esse Brasil ou, de novo, estamos no velho discurso de campanha? Até já. Estamos de volta. Ricardo Mota, entrevista essa semana, tem como convidado o ex-governador, ex-ministro, ex-prefeito Ciro Gomes, que é pré-candidato do PDT à presidência da República. Eu deixei a indagação exatamente aqui antes do intervalo para ele. Que Brasil é esse que ele propõe, diferentemente do que existe hoje?
Existe esse Brasil? Existe, ele está aí, ele é potencialmente muito mais rico do que hoje se revela. E basicamente ele deriva de um conjunto de problemas, de virtudes e de uma história que nós temos que adaptar aos tempos presentes. Deixa eu ver se eu explico com mais simplicidade uma coisa que é extensa. Veja bem, quando o Brasil teve um projeto com começo, meio e fim, com objetivos claros, então nós tangemos o Brasil da Segunda Guerra Mundial até os anos 80, até o princípio dos anos 80, com o que se convencionou chamar nacional desenvolvimentismo. E o Brasil saiu de uma sociedade rural, assentada numa agricultura de subsistência por regra, muito pobre, e os seus excedentes, né, de riquezas nós extraímos na monocultura da cana-de-açúcar aqui para cima, do café lá para baixo. Nesse cenário, se decidiu por industrializar o país com uma lógica muito concatenada, de onde vinha o dinheiro, como fazia a questão tecnológica, todas as variáveis desse modelo foram pensadas aí em cima da experiência do New Deal, do Roosevelt nos Estados Unidos, do esforço de guerra americano, do Plano Marshall, enfim, o Brasil adaptou essa coisa, tropicalizou com a assistência da CEPAL e nós viramos a 15ª economia industrial do mundo. E hiperurbanizamos o país, aí são sequelas e tal. Concentração terrível. Quando isso morreu, esse modelo, nós começamos a reagir às emergências. A primeira grande emergência era a redemocratização, para encerrar a ditadura. A segunda grande emergência, a superinflação. Né? A terceira grande emergência, a grande questão da retomada do crédito internacional do país. E agora nós temos de novo uma grande, extraordinária emergência, só que eu sinto que nós batemos na laje. Por quê? Porque o ciclo, Será que já batemos? Quando a gente acha que o fundo do poço os chegou, números vão mostrando que não batemos. Não, sob o ponto de vista de tendência, nós não temos como piorar mais do que já estamos. O Brasil voltou, Ricardo, à proporção de indústria que nós tínhamos em 1910. Então, o grande projeto do país hoje significa o seguinte: terem a atenção clara que é tarefa pública, encerrando essa perplexidade ideológica da perversão neoliberal, germinar um ambiente econômico que produza os empregos aos milhões que nós precisamos produzir. Se a gente começa a situar isso, vão ficando claros os itinerários, que é o projeto que eu defendo. Nós temos que interromper a desindustrialização, tratando o processo brasileiro que ele está hoje nas 3 grandes interdições que eu já separo. Mas basicamente o novo é você entrar no novo ciclo de desenvolvimento industrial em cima de megablocos que enriquecem o Brasil, poupando nosso desequilíbrio com a conta com estrangeiros. Mas de área específica, desculpe. Petróleo e gás, certo. Complexo industrial da saúde, complexo industrial do agronegócio, complexo industrial da defesa. A virada do jogo tem que ser feita com a superação dos 3 grandes estrangulamentos que hoje proíbem a economia brasileira de crescer. O passivo estrangulado, ou seja, as dívidas das empresas, é absolutamente único na história, não há um centavo para investimento. O estrangulamento do financiamento do setor público, nós vamos investir esse ano 1,6%, se tudo que foi orçado acontecer, e não vai acontecer. E nós temos um desequilíbrio estrutural nas contas do Brasil com o estrangeiro, e esses assuntos são pouco popularizados. A gente ajuda pouco o povo a entender isso, mas isso é o que trata do assunto. Então, como é que vai resolver isso? Eu tenho um conjunto de estudos, propostas que eu estou levantando por aí, e eu pretendo, enquanto ainda dá tempo de a gente não entrar na loucura de campanha, se eu for entrar mesmo, eu pretendo melhorar a consciência dessas estratégias, e é o que eu estou fazendo ultimamente. Né? Eu estou indo daqui da sua entrevista para Arapiraca, fazer um debate com os estudantes. Estou vindo de um circuito de palestras na Europa, porque essa perplexidade de modelo de desenvolvimento também está lá. E eu comecei a surgir no debate acadêmico, evidentemente, como uma pessoa que está pensando umas coisas diferentes aí dessa... Você acha que o Brasil tem mais chances de sair desse cenário atual do que, por exemplo, os países europeus? Sem dúvida nenhuma. Claro que você, como gênio que é, já percebeu. O Brasil tem todas as condições que a Europa não tem. Porque a Europa, primeiro, ela imbricou-se num conjunto de nações absolutamente heterogêneas, encerrando milênios de luta fratricida entre Alemanha e França, por exemplo, e tentou muito equalizar. Mas a Alemanha tem uma produtividade 1000 vezes maior do que a Espanha. Uma produtividade 1000 vezes maior do que a Grécia, do que a Irlanda, do que a Itália, o sul da Itália pelo menos e tal. E hoje a grande tensão, que a Inglaterra já foi a primeira a espirrar fora, é essa tensão, vamos dizer, de ruptura
da zona do euro. Por enquanto, eles estão numa camisa de força, porque o Banco Central Europeu não tem mecanismos de coordenação fiscal, monetária com os outros países. E há toda uma sensação crescente, essa Le Pen na França representa isso, essa direita italiana representa isso, enfim, a própria Inglaterra também. A própria Inglaterra. Então, tem uma direita surgindo, nacionalista, falando aos jovens que estão estressados pelo desemprego muito grande e pela migração, produto da estúpida intervenção militar ali nos países do Mediterrâneo, que caíram aos pedaços, e estão aos 65 milhões de refugiados. Não é o caso do Brasil. Nós temos toda a ferramentaria disponível, além de uma base física e humana, que há diferença, com todos os nossos problemas, mas a diferença da Europa, nós não temos interdições étnico-religiosas, nós não temos interdições físicas, nós produzimos no Brasil culturas tropicais e culturas temperadas no mesmo dia. Nós temos uma província mineral absolutamente generosa, nós temos a maior biodiversidade, que é base para uma biotecnologia, para uma engenharia genética, para uma farmácia moderna. Está tudo aí. O que está falhando gravemente no Brasil é a política. Pois é, o gigante que não acorda nunca, né? Aliás, acorda e dorme de novo. Acorda e dorme de novo, é isso aí. Mas veja só, o projeto trazendo um pouco para o presente, o projeto de reforma da Previdência estaria nos seus planos? Não, em absoluto. Claro que nós precisamos pôr em discussão generosa o futuro da Previdência Social, porque esse é um problema do mundo e que o Brasil ainda não está estrangulado. Mas o Brasil já tem os indícios de que nós estamos envelhecendo a média da sociedade de forma muito rápida. Então é preciso colocar de forma fraterna, sem emergência, sem dona da verdade, colocar o futuro da Previdência em debate. E a grande proposta que eu faço é a gente, ao invés de ficar fazendo um puxadinho para cá, um remedinho para lá, e muito menos arrochar os mais pobres e manter os privilégios, a gente tem que abrir uma discussão sobre um novo regime. As questões da transição deixa para depois. Vou propor também. Mas é um regime de capitalização, que é o que o mundo faz. Né? Público, sob controle dos trabalhadores, porém com carreiras de gestores recrutados por concurso, premiados e punidos conforme o êxito na eleição dos investimentos, etc., para adaptar o Brasil às tragédias da nossa experiência com os fundos de pensão, que não é uma experiência boa. O Brasil também, a Previdência Social cumpre um papel social, né, de política gravemente social importante. Né, basta que você lembre o seguinte: o Constituinte, autorizado pelo povo, botou 10 milhões de trabalhadores rurais para receber. No regime de repartição, as bases atuariais quebraram. Foi uma Agora, é justo ou não é justo? Social. Claro, é justo ou não é justo? Mas deixa eu lhe dizer, o que é o que a turma não quer falar. E a gente tem que falar, custe o que custar. Hoje o problema, por isso que eu sou contra a reforma do senhor Michel Temer. Hoje, que se aposentou com 55 anos. Pois é, já falamos. A turma dele se aposentou toda com 50. Eu, Ciro Gomes, ex-prefeito, ex-governador e ex-deputado, tirei direito a 3 pensões vitalícias, que me dariam uns R$80 mil hoje, com a liberação pelo Supremo do teto, que é outra imoralidade, contra a lei. Eu nunca recebi, nunca aceitei receber, porque eu sou crítico, eu tenho moral, quero ter moral para criticar os outros. Pois bem, 1,6%, ou seja, menos de 2% dos beneficiários da Previdência Social levam quase 40% do dinheiro. Quem são? O doutor juiz, o doutor político, os doutor promotor e procurador, os doutores das corporações importantes do país. Se a gente quiser consertar as coisas, não é em cima da mulher brasileira que dobra a jornada de trabalho, não é em cima do trabalhador rural do semiárido do Nordeste que não tem expectativa de vida de 65 anos, nem de uma pessoa que mora num bairro pobre de São Paulo ou do Rio de Janeiro que não tem expectativa de vida de 65 anos. Não pode ser tosco desse jeito. Ciro Gomes, para quem conhece, já teve a oportunidade de ver, inclusive acompanhar as entrevistas, ver palestra, entrevistá-lo, eu tive a oportunidade de entrevistá-los algumas vezes, é extremamente qualificado, experiente politicamente, mas tem aquela história do pavio curto. Como é que o senhor trabalha isso com a campanha eleitoral, sabendo das consequências que houve na outra campanha presidencial? Daqui a pouquinho o senhor responde. De volta com o Ricardo Mota, entrevista com essa semana tendo como convidado o ex-ministro Ciro Gomes. Eu deixei para ele a indagação sobre esse espírito, esse jeito de ser de Ciro Gomes, explosivo, com declarações contundentes, isso numa campanha eleitoral, quanto pode atrapalhá-lo numa visão do cidadão comum. É fato que eu tenho amadurecido, eu vou fazer 60 anos agora, e eu fui governador com 32 anos de idade. Já houvera sido prefeito de uma capital com 29.
e falo pelos cotovelos, porque a minha ferramenta de luta, eu não tenho empresa, não tenho canal de televisão, não tenho rádio, não tenho nada, enfim. Minha ferramenta de luta é minha voz, minha garganta, minha indignação. O que não me autoriza a ser inábil, e isso eu estou percebendo. Agora, uma coisa fiquem os brasileiros certos, a minha alma não está à venda. Então, quando eu conheço um ladrão na vida pública, eu vejo, porque eu vi, assim, na minha origem, eu vejo posto de saúde que não funciona, eu venho de uma origem modesta, do interior do Ceará, do Nordeste, e eu sei que a diferença entre o dinheiro que roubam e a criança que morre na porta do hospital é uma realidade. Para mim isso não é retórica, não. Eu fui educado a maior parte da minha vida pública na escola pública. Eu tenho colegas de escola, aí eu estou aqui honrado, né, até de cogitado a ser presidente dessa grande nação, uma das nações mais respeitadas do mundo. Eu tenho um colega que já morreu em presídio, preso. Então a minha indignação vem da minha origem. É claro que eu tenho que ser hábil. Lá no Ceará eu não perco nenhuma eleição. Por quê? Porque a turma sabe que esse meu jeito significa que eu não tenho rabo preso, que eu não tenho rabo de palha, que ninguém pega aqui na minha mulher. Quando você faz uma declaração, por exemplo, o Brasil é governado por uma quadrilha. Sim. Sabe o impacto que isso tem? As pessoas se assustam, porque assim, como é que o cara fala uma coisa dessa? Ele não tem medo do presidente da República, do ministro da Justiça que controla a Polícia Federal, do procurador da República e tal. Não tenho. Sabe por quê? Porque eu me comporto. Sabe quantos inquéritos eu respondi na minha vida? E não é um negócio de ontem, eu tenho 37 anos de vida pública. Nenhum inquérito eu respondi, nem para ser absolvido. Evidentemente, volto a lhe dizer, os meus mais queridos amigos estão insistindo comigo. Eles acham que agora é minha chance e que eu não posso botar no mato isso por uma frase mais azeda e tal. Vou me controlar, mas não é, eu não tenho nem sequer desculpa de que é falta de controle. Eu tenho muita raiva do que eu estou vendo acontecer no Brasil, muita raiva mesmo. Agora, se eu quero ser presidente, eu tenho que provar ao povo brasileiro também que, além de decente, capaz, eventualmente, portar um bom projeto, eu também sou capaz de controlar minhas energias, meus impulsos, etc. E eu vou mostrar para o povo brasileiro que eu sou. O senhor já disse que não gostaria de disputar a eleição com Lula. O senhor gostaria de disputar com quem? Qualquer os personagens que estão colocados. Qualquer um. Inclusive, eu acho que a natureza do PT é ter candidato. A minha questão com o Lula é o seguinte, eu tenho uma relação... É uma estreita, né? Na hora de deixar a fila andar. Eu acho que é um desserviço ao país a candidatura dele e um desserviço a ele próprio. Por quê? Porque o Lula foi um prodígio na passagem que ele fez pela presidência da República. O salário mínimo saltou de 76 para 320 dólares, a poder de compra, o crédito... Chegasse a 100, Pois é, eu me chamava de mentiroso, que eu ia dizer que eu dizia na minha campanha que queria levar o salário mínimo a 100 dólares, o Serra me chamou de mentiroso. Não é? E o Lula levou a 320 dólares, né, provando que isso é até bom para o país. Depois o Lula aumentou o crédito de 19%, 20% do PIB para 55%, empurrando o crédito para a direção do povo. Construção civil, fiéis para os universitários pobres, crédito consignado para os aposentados. Então, e eu estava lá ajudando, percebe? Mas daí adiante o sucesso foi tão grande que o Lula começou a brincar de Deus. Eu não digo isso com nenhum prazer, eu digo com dor. E me afastei. Não rompi, não fui para o outro lado. Dilma foi parte da soberba de Lula? Foi parte da soberba, porque é uma boa pessoa, mas não tinha treinamento nenhum, não é do ramo. E aí você coloca uma pessoa como a Dilma, sem treinamento, e ainda ter a coragem, que eu disse para ele, você está maluco, você fazer um negócio desse para o tal Michel Temer. Porque para o povo brasileiro, talvez o Michel Temer seja uma figura muito distante, mas eu conheço há muito longo tempo, eu fui colega dele. Eu sei que ele não presta, eu sei que ele é desonesto, eu sei que ele é o líder da quadrilha. Eu sei disso. O que é que eu faço? Eu boto a viola no saco, eu vou escolher umas palavras elegantes, e o povo brasileiro quem vai defender? Essa é a questão. Por que é que o senhor acha, para encerrar aqui nossa entrevista, que as pessoas deveriam votar em Ciro Gomes para presidente? Não acho que elas deveriam, não. Acho que nós precisamos, e eu acho que esse período agora é para isso. Haverá um tempo de eu procurar simpatias. Agora eu estou meio grilo falante, agora eu sou meio chato. Já teve algum momento que o senhor não fosse esse grilo falante? Não, houve assim. Eu sou um velho ganhador de eleições. Veja só, no meu estado, mas eu digo, no meu estado, onde as pessoas me conhecem de perto, eu nunca perdi uma eleição, nem as duas presidenciais. E acredite, não é porque eu faço milagre, não, é porque eu me comporto, eu não ando mentindo, prometendo que eu não vou fazer. Agora está lá uma geração de jovens, todos eu ajudei a capacitar, a treinar, a dar passagem, porque já estava, inclusive, querendo sair da vida pública. Eu estava com um emprego que pedi a Deus e nunca tive, ganhando como um dos maiores executivos da CSN, ganhando um salário gigantesco, que eu tenho até vergonha de contar para um povo que sofre como o nosso povo. Na hora que veio a confusão do impeachment, eu pedi demissão e fui para a rua brigar.
Porque a minha vocação é essa, meu amor é esse. Agora, eu não peço que votem em mim, eu peço é que as pessoas não votem em ninguém antes de exigir duas coisas. E nenhuma delas é a decência. A decência é para todo mundo. Exigir experiência e compreensão dos problemas. Porque no Brasil também tem agora essa apologia, né, do idiota que fala 1000 frases que a gente gosta de ouvir, porque estamos zangados. Homocismo, né? E pior, está surgindo o bandido bom é bandido morto e tal, porque a impunidade, o medo são um fato. Agora, se bandido bom fosse bandido morto, não tinha violência no Brasil. Porque a pena de morte, sem justiça, sem defesa, já acontece, mas não é para nós brancos. É para os filhos do pobre, para os negros, para os homens e mulheres que moram nas favelas. E a gente tem que mudar isso. Não pode ficar bajulando essa excitação fascista e acreditar que essas soluções simplórias, grossas, têm alguma condição de resolver o problema do Brasil. Aí sim, eu acredito que se as pessoas, antes de votar, compreenderem que quem tem que governar o país é o mais experiente entre os decentes tem que ser todos. De novo, não dê valor. Quem andar se gabando de ser decente, pode procurar que é um sepulcro caiado. Porque não é vantagem nenhuma você ser decente ou ser decente, é a nossa obrigação. Né? Daí para frente, o que é que a gente propõe? Qual é a experiência que a gente traz? Você vai num médico cuja experiência anterior é nunca tratei de ninguém, você não vai. É isso então. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Espero voltar a entrevistá-lo ainda durante a campanha. Obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.